Hoje eu já estendi roupa, olha aí. As roupinhas aí no varal já. Já tomei aquele cafezinho. Vou tomar de novo mais um pouco aqui, peraí. Peraí. Ó, cafezinho. Olha esse solzão lá fora. Não dá nem pra ver direito, né? Mas tá um solzaço lá fora, gente. Solzaço. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura escudo para os que nele creem. Gente, a palavra de Deus é escudo, hein? Para você. É isso, vamos se apegar a Deus aí nesse novo ano aí, pessoal. Vamos se voltar a Deus, vamos estar mais próximo de Deus, né? Ter comunhão com Deus, porque é isso que Deus requer da gente, né? Um coração arrependido, um coração voltado a Deus, um coração, né, próximo ao coração de Deus, como Davi, né? Então vamos fazer isso também, vamos se colocar na posição de filho de Deus, né? E praticar as obras que Deus destinou pra gente praticar, né? E é isso, e viver em paz com todos, se assim for possível, né? Que a gente sabe que nem sempre é possível viver em paz com todos. Porque às vezes a gente quer ter a paz com as pessoas, mas as pessoas não querem ter paz conosco, né? Também tem essa parte aí. Então, se possível, viva em paz com todos. Tá bom, pessoal? É ano de reconciliação aí, é ano dos irmãos voltar a falar com os irmãos, é ano, né, de você ver aquilo que ficou parado para trás, você voltar ativa, é ano para isso daí, gente. Tem que voltar ativa, tem que sonhar de novo, é ano de você partir para cima, hein? Já planeja o que você vai fazer, aquilo que você quer, você já tem que começar de hoje, hein? Começa de hoje, aquilo que você quer para amanhã já vai plantando aí, vai semeando aí, porque é assim, a vida é um plantio, você planta hoje para você colher amanhã. Só que tem gente, você já reparou que tem gente que gosta de colher a plantação do outro? Um planta, o outro quer colher, né? Por isso que muitas vezes dá errado, né? Você acaba entrando numa prova que não é sua, hein? Toma cuidado com isso também. Só colha o que você plantar. Não aceite colher na plantação do outro não, gente. Querer colher a plantação do outro, você ainda sai por errado, hein? Então, cuidado com isso aí também. Beleza, pessoal? Então a gente tem que, ter o coração quebrantado diante de Deus, sabe? Volta a falar com aquele irmão que você não fala mais. Isso aí faz parte da sua vida. E quando você estiver aqui, no mundo aqui, você tem que, sabe? Você não pode ficar guardando mágoa no seu coração, receio, porque Jesus ensina o seguinte: se você sabe que o seu irmão tem algo contra você, é dever seu ir lá e se reconciliar com o seu irmão, entende? É dever seu. Mesmo que não tenha sido você o causador do problema, mas é dever seu se reconciliar com o teu irmão. Porque assim, coração limpo, né? Você tem que ter um coração limpo para você ver a Deus. Porque sem um coração limpo, gente, diante de Deus, a gente não tem acesso a Deus. Porque assim como Deus nos perdoa todo dia, é dever nosso também perdoar os nossos irmãos, as ofensas. Porque assim também é o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, como que é? Né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, né, aos nossos devedores. Então, tem uma troca, né? Perdoa, a gente fala para Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles, né, que têm nos ofendido. Então, é dever nosso perdoar, porque se você não perdoa, você também não é perdoado. Deus fala isso: se você não perdoa o seu irmão que você vê, o vosso Pai que está no céu também não vai perdoar vocês os pecados, né? Então, a gente tem que se resguardar disso, tem que prestar muita atenção com isso, sabe? Porque isso é muito importante, gente. É muito importante. Mantenha o seu coração limpo, sabe? Mantenha a sua mente, sabe?
sem nada, devendo aqui na sua mente, não, sabe, assim, tá tudo tranquilo aqui, porque, sabe, se a gente não sabe a que hora a gente vai partir desse mundo, primeiramente assim, né, pensar nisso, primeiramente, a gente não sabe que horas que a gente vai sair daqui, dessa terra, primeiro ponto. Aí, não sabendo disso, a gente pega e deixa prolongar, né, deixa o tempo passar, e a gente pensa, eu não vou pedir desculpa pra ninguém, não. Se alguém quiser, que venha pedir desculpa pra mim, que venha pedir perdão pra mim, eu não fiz nada de errado. Ou seja, tá, de certa forma, ela também está guardando rancor no coração dela, né? Mas o coração da gente tem que estar limpo diante de Deus. A gente tem que perdoar, sim, porque tem muita gente, por exemplo, que se sente ofendido, né? Se sente, vamos dizer assim, falar, fulano que errou, que falou alguma coisa que eu não gostei, ou que praticou alguma coisa que eu não gostei, aí fica com aquela cisma de pedir perdão, de chegar até a pessoa. A pior coisa é alguém sair deste mundo, alguém ser sugado deste mundo, porque a morte ela suga, né, a pessoa da face da terra, essa é a realidade. É algo que, mesmo que você não aceite, você não tem como nem, né, você é obrigado a aceitar, vamos dizer assim. Não esquecer, né, mas ela te obriga, a morte te obriga de certa forma, aceitar, sabe, perder a pessoa, né? Não tem como, né, gente? Todos nós passamos por isso, todos nós perdemos pessoas muito especiais na nossa vida, principalmente nessa pandemia que passou aí, que a gente sabe que não foi fácil, muita gente passou, né? Esse ano aí também, essa virada de ano, com certeza sentiu saudade dos entes queridos que já se foram. E é isso, gente. Mas assim, que não haja arrependimento no coração da gente, né? Nesse lado aí, porque se houver arrependimento, por exemplo, você perdeu alguém, mas você fica, sabe, com aquele sentimento ruim. Eu, por exemplo, perdi nessa pandemia minha irmã, né? Perdi minha irmã, perdi muitas pessoas próximas também, amigos, o tio do meu esposo também faleceu nesse meio tempo aí, tudo. Nossa, bastante gente próxima, assim, e assim, a coisa mais importante que eu falo pra vocês, assim, a pessoa se foi, porém, o que fica é a saudade mesmo, né? Mas não ficou, no meu coração, por exemplo, não ficou aquele sentimento, sabe, ruim sobre a pessoa, não, ficou algo bom, né? Porque, assim, o que você pôde fazer em vida pelaquela pessoa, você fez, entendeu? Isso que é a principal coisa. Por isso, você tem que estar em paz, né? Sabe, normalmente o ser humano, ele fica muito acomodado, né? Vamos dizer assim. Ele se acomoda muito no sentido, eu tenho uma pessoa por perto, eu tenho uma pessoa por perto. Só que ele não imagina que de uma hora para outra, de um dia para outro, a pessoa pode ser levada, né, para longe daqui, desse mundo, né? E aí fica aquele vácuo, né? Aquele silêncio atormentador, né? É um silêncio muito atormentador, né? A morte, ela suga e fica aquele silêncio. Aí por isso que surgem muitas pessoas que pega e fica correndo atrás de querer saber, de uma carta, de querer saber da pessoa do outro lado da vida. É uma curiosidade normal do ser humano, né, gente? Mas Deus, ele nos fala para não procurar nada disso, né? Porque essas coisas é abominável para Deus, né? Está escrito na sua palavra. Então que a gente possa, né, gente, se apegar a Deus, que a gente possa valorizar as pessoas, valorizar mesmo, sabe, de coração mesmo. Porque às vezes a gente ama de boca, né? A gente só ama de boca. Mas a gente tem que amar de atitude, gente. O amor é atitude. O amor é pura atitude, né? Como diz a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor, ele doa, ele dá. Se você ama, não é de palavras o amor. É de ação, é de atitude, é no dia a dia, né? Que você demonstra o amor por quem você ama. Então é importante que a gente venha demonstrar o amor pelas pessoas que a gente ama, né? Que nem eu sempre foco aqui em casa, gente. As pessoas, elas vão embora. Não tem como, elas vão embora, um dia elas se vão. Mas as coisas da vida, elas ficam, né? Fica casa, fica celular, que hoje, ultimamente, as pessoas têm dado muita importância, às vezes fica o dia inteiro, né, ali, e aí não se liga, né, nas coisas importantes da vida. Mas, assim, dê importância àquilo que é importante, né? O que é mais importante na sua vida? Aí você tem que pesar, entendeu, pessoal?
né? Primeiro Deus na sua vida, tem que ser, porque ele fala que sem ele a gente não pode nada, né? Então, primeiro Deus, depois a sua família. Depois de Deus, a sua família, a gente tem que estar ali, entendeu? Depois a obra de Deus, porque se você for fazer a obra de Deus antes de dar importância para sua família, vai dar errado, não adianta. Não adianta você buscar a Deus, fazer a obra de Deus e a sua família está toda desestruturada, sabe? Tudo separado, cada um para um canto. Não adianta, gente. Tem que ter essa sequência aí, ó. Por isso que fala lá que Deus fala, né? Amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro e maior mandamento. E depois o teu próximo, como a ti mesmo, né? Então, o amor à família, ao próximo, está em segundo lugar, gente. Se colocar no lugar do outro, né? Sabe? Tem muita gente que não se coloca não, gente. Tipo assim, estando bem pra mim, tá bom, tá ótimo, né? Mas não se coloca no lugar do outro. Então, o mandamento de Jesus é esse, né? A lei ficou para trás. Agora é o mandamento da graça, na graça. O mandamento da graça não existe lei. Existe misericórdia, gente. Né? Igual Deus falou, misericórdia quero, não sacrifício. Ele quer misericórdia, ele quer que você tenha um coração quebrantado, né, para com ele e para com o seu próximo. Ele quer que você antes de mais nada, antes de qualquer coisa, você pense nas suas ações, repense antes de falar qualquer coisa, sabe? Porque as palavras que saem da nossa boca, elas não voltam vazias, né? O que Deus quer dizer com isso? Quer dizer que a nossa palavra tem poder, gente, para amaldiçoar alguém, para abençoar vidas e para amaldiçoar a vida, para matar vidas ou para que vidas vivam através de suas palavras. Então, a palavra é como se fosse gotinhas de água que você ou faz crescer uma pessoa, ou você a mata sem dar água, né? Aquela plantinha, se você não der água, ela vai morrer. E assim são as palavras, né? Se você regar a vida das pessoas com boas palavras, com boas ações, com amor, ela vai crescer, ela vai frutificar. Agora, se você pega uma vida e você a destrói com as suas próprias mãos, com as suas próprias palavras, é um peso muito grande. Todos nós vamos de dar contas a Deus por isso, né? Por todas as nossas ações que a gente faz, sejam boas ou más, mas vamos ter que dar conta diante de Deus. Mas em Jesus está tudo consumado, está pago. Então é tempo de se arrepender, é tempo de você voltar a Deus, é tempo de você, sabe, pedir a misericórdia do Senhor, é tempo de você se arrepender dos seus pecados, sabe, entregar sua vida para Deus e deixar que Deus, ele te encaminhe para o lugar que é bom para você. Porque nem tudo que às vezes é bom para nós é a vontade de Deus, né? Mas a vontade de Deus, sim, ela é boa, perfeita e agradável. Então, por isso que é bom a gente colocar nas mãos de Deus a direção da nossa vida, sabe? A direção. Porque Deus fala, é isso que proponho, a bênção e a maldição. O que você escolhe para a sua vida hoje? Isso aí, se você escolher a bênção, você vai pelo caminho, né, que Jesus ensina. A bênção está na vida eterna. A bênção está no se arrepender. A bênção está no negar a si mesmo. Aí está a bênção, né? Como diz a palavra de Deus, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, assim, quantas coisas a gente deixa de fazer porque a gente sabe, bem lá dentro de você, lá dentro mesmo, você sabe que tem coisas que você vai fazer que Deus ele vai se desagradar. São ações e atitudes que desagradam a Deus e mesmo assim, às vezes a gente vai lá e faz, né? Então a gente não está tendo temor a Deus, né? A gente está indo pelos próprios caminhos do nosso coração. E o coração, ele é muito enganoso. O coração, ele é terrivelmente enganoso, né? Quem o conhecerá, como diz a palavra de Deus, né? Então você tem que ser racional, não usar sua emoção e depois, né, cair numa coisa que você sabe que não agrada a Deus. Então, ande pelo caminho estreito, né? O caminho estreito é o que leva à vida eterna, é o que leva à salvação. Ande por esse caminho, por mais doloroso que seja, é um caminho que nos traz vida, né? Então vamos andar por esse caminho, vamos pedir durante essa caminhada que Deus nos dê graça, que Deus nos dê capacidade para passar, né? E com Ele a gente pode, né? Assim como Ele venceu, Ele nos dá poder também
para vencer através dele. Então, gente, a melhor coisa é isso, é saber que Deus está na direção. E quando Deus está no barco, tudo vai bem, né? Tudo vai bem. Aquela tempestade se torna em calmaria, né? E isso é lindo demais, né, gente? Então, essa confiança que a gente tem que se entregar a Deus, e quem se entrega confia, quem entrega confia. Você jamais vai entregar algo de valor, né, como a sua vida, para alguém a quem você não confia, não é verdade? Então é isso. Então, se você confia, entrega e descansa no Senhor, certo? Descansa no Senhor, que Ele está com os ouvidos atentos, né, para sua oração. Ele quer te guiar, Ele quer, sabe, te ajudar, mas também você precisa confiar nele. Você precisa falar: Deus, está aqui a minha vida, eu entrego para o Senhor, e olha, a partir de hoje eu não serei mais o mesmo, não serei mais a mesma, sabe? Você ter essa comunhão com Deus. Ter comunhão é isso, gente. Ter comunhão não é você saber que Deus está no céu e você na terra e você simplesmente achar que está tudo certo. Não. Assim como Deus, ele descia no jardim do Éden e se comunicava ali com Adão e Eva, Deus ele é família. Deus, ele é comunhão. Deus, ele gosta de que a gente tenha essa comunicação com ele, né? Como pai. Ele é nosso pai. Então, todo pai quer ter comunicação com seus filhos. Mas quantos filhos desprezam seus pais, né? Quantos filhos não se comunicam com seus pais? Assim é Deus. Por isso que naquele dia ele vai dizer assim para muitos, né? Nunca te conheci, apartai-vos de mim, malditos, os que praticais a iniquidade. Então tem muita gente que acha que serve a Deus, mas são praticantes da iniquidade, do pecado. Elas estão ali na igreja, elas têm uma obra ali, participam de conjunto, de muitas coisas da igreja, mas está afastada de Deus. Como pode isso? Mas naquele dia Deus dirá: afastai-vos de mim, porque eu não te conheço. Eu acho que isso aí é uma das piores, sabe, palavras que você pode ouvir naquele dia. É a pior palavra, na verdade, que você pode ouvir naquele dia: eu não te conheço. Quem é você? Gente, isso é muito duro, né? Você chegar diante de Deus e Deus falar: quem é você? Eu não conheço você. Aí a pessoa vai falar: não, Senhor, mas em teu nome eu não expulsei demônios, em teu nome eu não falei novas línguas, em teu nome isso, em teu nome aquilo. Deus vai falar assim: olha, eu nunca vos conheci. Ou seja, a parte do trabalho você fez, mas quem é você diante de mim? Eu não te conheço. Você não tinha prazer nas coisas do Senhor, mas o seu prazer estava na iniquidade, nas coisas do mundo, nas coisas erradas, no pecado, né? E quantas pessoas não se escondem também? Como Deus fala, né? Essas pessoas me adoram com os lábios, mas o coração está longe de mim, sabe? Está muito longe, está muito afastado. Então é tempo da gente, sabe, pegar e fazer um exame, se examinar, sabe? Examinar a si mesmo e falar: meu Deus, como que está a minha situação diante de ti? Será que eu tenho andado conforme o Senhor, a tua vontade, Senhor? Será que eu tenho andado conforme a tua vontade? Ou será que eu tenho andado conforme as minhas próprias vontades? Sabe, eu acho que no íntimo de cada ser humano existe essa consciência que chama você para se aproximar de Deus. Em contrapartida tem a carne, que é onde habita o pecado, mas em contrapartida tem a sua alma, né? O seu espírito, porque ele é eterno, ele sabe para onde vai, para onde está caminhando. E na sua consciência, Deus colocou uma consciência na vida de cada um que fala. A consciência, ela fala com você, ela te aponta o que está errado. Coisa boa é a consciência, gente. Coisa boa é a consciência. Ela te aponta, ela te cobra. Quando a consciência te cobra de algo, é porque está errado e você precisa consertar. Você precisa consertar aquilo que a sua consciência está falando com você. Não seja teimoso. Gente, não vamos ser teimosas, hein? Se a sua consciência está te cobrando algo para fazer, faça, hein? Faça, porque depois naquele dia Deus não terá ninguém por inocente, viu? De falar: poxa, Senhor, eu não sabia que isso, eu não sabia que aquilo. Não, gente, não tem. Aquele dia Deus não terá ninguém por inocente. Todos nós, né, de uma forma ou de outra, ouvimos falar de Deus,
por todos os lados. Para onde você vai, tem uma igreja, para onde você vai, tem alguém pregando o evangelho, para onde você vai, né? Hoje em dia nós temos também as redes sociais, assim como eu estou falando com você. Então naquele dia Deus, olha, ninguém vai ser inocente diante de Deus, pessoal, ninguém. E o que a gente mais quer, sabe, eu por exemplo, eu estou caminhando na fé, né? Em Jesus, eu peço a Deus todos os dias a misericórdia dele para mim poder continuar, porque, né, nós somos fracos, mas mesmo na fraqueza, como diz a palavra de Deus, diga o fraco, eu sou forte. Você não deve, no momento que você está fraco, você cair, se esquecer de tudo e falar, vou parar. Não, é aí que você tem que se erguer. No momento que você se achar fraco, aí que você tem que falar, eu sou forte. Mesmo você se sentindo fraco. E você pegar e se levantar e caminhar com Deus, gente. Porque a melhor coisa é isso, é você caminhar com Deus, sabe? Você confiar, você depositar nas mãos de Deus a sua vida e saber que Ele tem cuidado. Ele tem cuidado da sua vida de uma forma assim, gente, que a gente não tem noção. É o cuidado de Deus para conosco. Deus nos amou tanto que se deu por nós, né? E hoje, o que a gente deve fazer, né, para Deus, vamos dizer assim? Não tem nada que a gente possa fazer maior do que Deus já fez por nós, né? Hoje a gente só tem que fazer o seguinte, é pegar e reconhecer esse amor que Deus nos deu, né, por nós, que foi a sua vida, o escrito de dívida que tinha sobre nós, os nossos pecados, sabe, tudo que tinha sobre nós, Jesus pegou ali na cruz e rasgou, todo escrito de dívida a nosso respeito foi rasgado, foi cravado na cruz do Calvário. Ele venceu, gente, ele venceu, glória a Deus, ele venceu. E hoje nós estamos nele, né, estamos em Cristo Jesus, porque nenhuma condenação há, não tem, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, para a gente estar em Cristo Jesus, nós temos que andar como Ele andou, nós temos que ouvir a direção de Deus que falou assim, este é o meu filho amado, a Ele vocês devem ouvir, ouçam Ele. Então vamos aprender mais de Jesus, você que de repente nunca leu a Bíblia, ou nunca teve interesse talvez de conhecer sobre este homem que revolucionou o mundo, que morreu pela humanidade. De repente você nunca teve curiosidade de conhecer esse homem, esse Deus, né? Esse Deus homem encarnado, que veio aqui na Terra, que veio com um propósito, um único propósito, de acabar com a lei. A lei que oprime, a lei que, sabe, que deixa a gente condenado, que condena, né? Porque a lei é condenatória. Ele veio para nos libertar dessa lei, nele. Então a lei, ela se encerra na morte de Jesus, quando ele disse assim, está consumado, está pago. Ele pagou o alto preço por você e por mim. Então, gente, se você parar e analisar esse fato, você não é mais o mesmo, gente. Você nunca mais vai ser o mesmo. Seja humilde, sabe? Chegue até a Deus, leia o Novo Testamento, que é onde você vai aprender de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João, leia, vá aprender mais de Jesus. Aprendei de mim, ele falou, que sou manso e humilde de coração, e acharás repouso para vossas almas, né? Então o repouso para a sua alma está em aprender dele, em se chegar perto dele. E é isso, pessoal, é isso que eu quero falar para vocês hoje, no dia de hoje. Glória a Deus por esse dia. E eu agradeço a Deus, né, pela vida, né, pela saúde, pela vida, pelas dificuldades que a gente enfrentou, né, porque em cada dificuldade a gente aprende, a gente cresce, né, na dificuldade. E eu dou graças a Deus por isso também, pela dificuldade. Porque se a gente não passar pelas dificuldades, a gente não adquire estratégias no caminho, né, conhecimento, estratégia.
E assim é como um recém-nascido, né? Ele vai crescendo e ele precisa se levantar e dar os primeiros passos, né? Ele precisa enfrentar os desafios da vida. Desde pequeno nós já somos desafiados na vida, né? E desde o ventre da nossa mãe a gente já venceu, porque Deus nos escolheu. Ele nos escolheu desde o ventre, né? Não é que eu fui a primeira, que você foi o primeiro a chegar lá, não. Foi porque Ele já te escolheu. Você é um escolhido de Deus. Você é vencedor e você é amado, porque você foi escolhido por Deus para viver uma experiência aqui na Terra. Nessa Terra aqui, gente. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Essa é a realidade. Então, que você viva essa experiência humana que Deus te proporcionou da melhor maneira possível, sabe? Da melhor maneira possível. Vivendo uma vida reta diante de Deus. Uma vida sem cobranças. Uma vida limpa, uma vida, sabe, tranquila diante de Deus e dos homens. E servindo ao Senhor. Gente, não tem nada melhor do que você servir a Deus com alegria, sabe? Não tem nada melhor. Você sente segurança, você não tem medo do amanhã, você não tem preocupações, sabe? Sabe aquelas preocupações que pode amedrontar? Você não tem, porque você sabe que tudo que acontecer na sua vida é a vontade de Deus, sabe? Se você entregou sua vida na mão de Deus e Ele está fazendo algo no seu dia hoje, fazer algo no seu dia amanhã, é porque foi e é a vontade de Deus. Então viva essa vontade de Deus com descanso na sua alma, sabe? Viva cada dia em paz, com todos aí à sua volta e procure conhecer desse Deus maravilhoso aí, que só agrega na nossa vida. Mas foi muito bom compartilhar com vocês um pouquinho, né? Um pouquinho de Deus, um pouquinho da vida, né? Porque é isso que importa, né? Valorize as pessoas. As coisas ficam, as pessoas vão embora, tá bom? Então, ó, beijo, fique com Deus. Amém, pessoal?